Se eu fechar os olhos, ainda posso ouvir a voz da minha mãe naquele dia. Eu tinha apenas 14 anos quando descobri que minha vida não me pertencia mais. Meu pai, aquele que deveria me proteger, me trocou como se eu fosse um objeto. Fui vendida, e a única coisa que recebi em troca foi o direito de sofrer. Mas eu sobrevivi, e agora vou contar minha história, para que ninguém jamais se esqueça do que fizeram comigo. Meu nome é Helena Munhoz, e hoje sou apenas uma velha senhora de 79 anos, sentada nesta cadeira de balanço, observando o tempo passar. Meu cabelo, antes negro como a noite, agora está branco como as nuvens. Minhas mãos, que um dia foram macias e delicadas, hoje estão enrugadas, com marcas do tempo e do sofrimento. Mas não se engane. Por trás desses olhos cansados, há uma mulher que lutou com unhas e dentes para sobreviver. Antes de continuar, me diga de onde você está vendo esse vídeo. Também aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Nasci em um pequeno vilarejo no interior do México, em 1945. Um lugar onde as casas eram de barro, os telhados eram de palha e as ruas de terra batida. Naquele tempo, ser mulher significava ser criada para servir. Não havia sonhos para meninas como eu, apenas destinos traçados por outros. Cresci acreditando que a vida era simples. Meu mundo era minha casa, meu pequeno quintal e minha família. Minha mãe, Magdalena, era uma mulher doce, mas resignada. Tinha olhos tristes e mãos calejadas, sempre ocupadas lavando roupa ou preparando comida para meu pai. Meu pai, Tomás, era um homem rígido, frio e de poucas palavras. Para ele, sentimentos eram fraqueza, e filha mulher era um peso. Eu era a terceira de 5 filhos, mas a única menina. Meus irmãos podiam correr livres pelos campos, estudar, aprender sobre o mundo. Eu não. Desde pequena, me ensinaram que meu lugar era na cozinha, que meu destino era me casar e que minha única função na vida era obedecer ao meu marido. Mas eu sonhava. Oh, como eu sonhava! Eu via outras meninas indo para a escola, segurando livros apertados contra o peito, rindo enquanto aprendiam a escrever seus próprios nomes. Eu queria aquilo. Queria segurar um lápis. Queria escrever histórias. Queria ser alguém além da filha de Tomás Munhoz. Mas na minha casa, meninas não estudavam. Pra quê? Dizia meu pai. Pra que gastar dinheiro com uma boca que um dia vai pertencer a outro homem? Mesmo sem poder estudar, eu era feliz dentro da minha pequena bolha. Gostava de brincar com as galinhas no quintal, gostava de ajudar minha mãe a preparar tortilhas, gostava de ouvir as histórias dos mais velhos sobre tempos antigos. Mas a infância para meninas como eu era curta, curta demais. Tudo começou a mudar quando completei 14 anos. Foi nesse ano que percebi algo estranho. Meu pai começou a me observar de um jeito diferente, como se estivesse me avaliando. Ele falava pouco comigo, mas seus olhos analisavam cada movimento meu. Minha mãe, que sempre me olhava com carinho, passou a desviar o olhar. Era como se ela soubesse de algo que eu ainda não entendia. Numa noite fria de setembro, acordei com vozes baixas na cozinha. Descalça, me aproximei da porta e espiei pela fresta. Havia um homem lá dentro. Um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, forte, com um bigode grosso e roupas elegantes demais para alguém do nosso vilarejo. Ele falava baixo, mas sua voz era firme. E então, ouvi as palavras que mudariam minha vida para sempre. Está combinado, Tomás. A terra será sua. Em troca, eu levo a menina. O sangue fugiu do meu rosto. Meu coração disparou. Levar a menina? Que menina? Eu? Minha mãe estava sentada num canto com as mãos no colo, apertando o tecido do vestido, como se quisesse se agarrar a algo para não cair. Meus irmãos dormiam, alheios ao que estava acontecendo. E
Eu queria acreditar que era um pesadelo. Meu pai concordou com a cabeça, como se fosse um negócio qualquer. Como se estivesse vendendo um cavalo, um saco de milho, um objeto sem importância. Mas não era um cavalo. Era eu. Voltei para meu quarto com as pernas tremendo. Queria gritar, correr, fugir. Mas para onde? Eu não tinha para onde ir. A única coisa que eu podia fazer era esperar. E esperar, naquela noite, foi como esperar pela minha própria sentença de morte. Na manhã seguinte, minha mãe não me olhou nos olhos. Preparou o café em silêncio, deixou minha roupa dobrada em cima da cama e sussurrou apenas uma frase antes de sair. Me perdoe, filha. Eu queria perguntar o que aquilo significava, mas no fundo, eu já sabia. Naquela tarde, meu pai me chamou. Venha cá, Helena. Seu tom era firme, sem espaço para questionamentos. Sentei-me na cadeira de madeira enquanto ele acendia um cigarro e soltava a fumaça devagar. Você vai se casar. As palavras bateram em mim como um golpe. Casar? Com quem? Minha voz falhou. Com o homem que veio aqui ontem. O nome dele é Ramon Herrera. Ele tem 37 anos. É um bom homem. Tem terras, dinheiro. Ele me ofereceu um pedaço de terra fértil em troca de você. Um bom negócio. Eu não conseguia respirar. Ele tinha 37 anos. Eu tinha 14. Mas, papá, eu não quero me casar. Meu pai se irritou. Bateu a mão na mesa com força, fazendo os pratos tremerem. Não tem querer. Você é minha filha. E eu decido seu destino. Vai se casar e ponto final. Foi assim. Sem escolha. Sem voz. Sem ninguém para me defender. Naquela noite, chorei até meus olhos incharem. Minha mãe ficou sentada ao meu lado, sem tocar em mim, sem dizer uma palavra, porque ela também não podia me salvar. E assim, aos 14 anos, minha infância chegou ao fim. No dia seguinte, eu seria entregue ao meu novo dono. Eu queria acreditar que aquilo não era real, que meu pai não havia dito aquelas palavras, que minha mãe entraria no quarto, passaria a mão nos meus cabelos e diria que tudo não passava de um engano. Mas quando o sol nasceu, a realidade me acertou como um golpe frio no peito. Naquela manhã, minha casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Como se até as paredes sentissem o peso do que estava prestes a acontecer. Eu sabia que minha vida mudaria para sempre, mas não sabia o quanto eu ainda teria que sofrer antes de encontrar meu destino. Minha mãe me acordou cedo, mas não com o carinho de antes. Havia um peso em seu olhar, um peso que eu ainda não entendia completamente. Ela me entregou um vestido novo. Era azul claro, com pequenos detalhes bordados à mão. Não era bonito, mas era novo, e isso já era um luxo para mim. Meu coração se apertou. Eu sabia que aquilo não era um presente. Era um traje de despedida. Vista-se, ela disse sem me olhar nos olhos. Minhas mãos tremiam enquanto deslizavam o tecido sobre meu corpo. Eu queria perguntar por que ela não me defendia. Por que permitia que meu pai me entregasse como um pedaço de terra? Mas no fundo, eu já sabia a resposta. Ela era uma mulher. E mulheres, naquele tempo, não tinham voz. Quando saí do quarto, meu pai estava à porta, conversando com outro homem, Ramon Herrera. Eu nunca o tinha visto de perto antes, mas ali estava ele, meu futuro marido. Tinha o rosto severo de um homem que não sabia sorrir, mãos grossas de quem segurava as rédeas da própria vida e um olhar duro que me analisou como se estivesse comprando um animal. Meu corpo todo tremia. Queria correr, queria gritar, queria desaparecer. Ela é forte? Ramon perguntou ao meu pai, como se eu não estivesse ali. Forte o suficiente para dar filhos saudáveis. Meu pai respondeu cruzando os braços. Minhas entranhas se reviraram. Eles não falavam de uma noiva. Falavam de uma cria.
Ramon estalou a língua e assentiu, satisfeito. Então puxou do bolso um pedaço de papel e entregou ao meu pai. Meu coração parou quando vi minha mãe virar o rosto para não olhar. Eu sabia o que era aquilo. O documento que formalizava a troca. A terra agora é sua, Ramon disse seco. A menina agora é minha. Meu pai pegou o papel, dobrou e guardou no bolso como se fosse um simples recibo de compra. E então olhou para mim. Nenhuma despedida, nenhum boa sorte. Apenas um aceno de cabeça, como se estivesse se livrando de um peso. Ramon se aproximou. Seu cheiro era forte, um misto de suor e fumo de cigarro. Sua mão áspera segurou meu pulso e ele puxou para que eu o seguisse. Meu coração bateu tão forte que achei que fosse desmaiar. E então, aconteceu. Minha mãe, que havia ficado calada o tempo todo, deu um passo à frente e segurou meu rosto entre as mãos. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não chorava. Nunca esqueça quem você é, minha filha, sussurrou. E nunca se esqueça que a dor não dura para sempre. Eu quis agarrá-la. Quis me enroscar em seus braços e implorar para que ela me levasse de volta ao ventre, onde eu ainda estava segura. Mas era tarde demais. Ramon me puxou com mais força e começou a andar. Eu não olhei para trás. Se olhasse, sabia que nunca conseguiria dar mais um passo. E assim, com apenas 14 anos, deixei para trás minha infância, minha casa e tudo o que conhecia. A viagem foi longa. Ramon não disse uma palavra sequer enquanto cavalgávamos em silêncio. Eu estava sentada na parte de trás do cavalo, agarrada a ele porque não tinha escolha. O cheiro de suor e fumo me enojava, mas era o menor dos meus problemas. As estradas eram empoeiradas, cercadas por campos secos que pareciam tão mortos quanto eu me sentia por dentro. O sol queimava minha pele, e cada sacolejo do cavalo fazia meu estômago se revirar. Eu queria sumir. Queria me dissolver no vento e nunca mais existir. Ramon não me tratou com carinho. Não me perguntou se eu estava bem. Para ele, eu era apenas uma jovem esposa, um bem adquirido, algo que ele possuía agora. Depois de horas cavalgando, avistei a fazenda. E naquele instante, percebi que minha vida acabava ali. Era um lugar grande, mas sombrio. As janelas da casa principal eram pequenas, como se quisessem esconder segredos. Ao redor, um grande campo onde cavalos pastavam lentamente. Algumas mulheres trabalhavam na varanda, lavando roupas e cuidando de crianças. Todas pareciam cansadas. Nenhuma sorria. Quando chegamos, Ramon desmontou e estendeu a mão. Eu hesitei, mas sabia que não adiantava resistir. Minha vida agora pertencia àquele lugar. Bem-vinda ao seu novo lar, ele disse com uma voz fria. Agora cumpra seu papel. E então, sem cerimônia, me empurrou para dentro da casa. Era ali que meu pesadelo começava. A porta se fechou atrás de mim com um som seco e definitivo. Era como se o mundo lá fora tivesse sido apagado, como se minha antiga vida tivesse deixado de existir. Meu coração martelava no peito, tão alto que eu mal conseguia escutar meus próprios pensamentos. A casa era grande, mas fria. Não havia nada de acolhedor ali dentro. O chão de madeira rangia sob meus pés, e as paredes, pintadas de um tom pálido, pareciam me engolir. O ar era denso, carregado de silêncio e algo mais. Algo invisível, mas que me sufocava. Ramon tirou o chapéu e o jogou sobre uma cadeira velha, sem me dirigir um olhar. Ele caminhava pela casa como se fosse um rei, como se o mundo inteiro lhe pertencesse. E, de certa forma, pertencia, inclusive eu. Aqui é onde você vai viver agora, disse sem emoção. Aprenda rápido e não me cause problemas. Eu quis responder, mas minha boca estava seca. Minha voz parecia ter morrido dentro de mim. Venha, segui seus passos sem saber para onde ia.
Cada batida de seus sapatos no chão ecoava dentro do meu peito como uma sentença de morte. Ele abriu uma porta e apontou para dentro. "Esse é o seu quarto." Entrei devagar, meus pés hesitantes. O cômodo era pequeno, com uma cama estreita e um móvel de madeira escura. As janelas eram pequenas e tinham grades. Meu estômago se revirou. "Tire esse vestido e vista isso." Ele jogou um pano sobre a cama. "Amanhã começa seu trabalho." Eu olhei para o tecido áspero. Era um vestido simples, sem cor, sem vida. Como eu. Ramon me encarou por um instante, seus olhos frios e calculistas. Depois, fechou a porta e me deixou sozinha. Sozinha. Foi só nesse momento que percebi. A noite não estava apenas começando. Ela nunca mais acabaria. O silêncio da casa era pior do que qualquer grito. Era um silêncio de coisas não ditas, de dores sufocadas, de mulheres que já tinham estado ali antes de mim. Eu sentei na beira da cama, abraçando meu próprio corpo. O tecido novo do vestido que minha mãe me deu agora parecia um peso morto sobre minha pele. Fechei os olhos e tentei me lembrar de sua voz, do cheiro do café de manhã, do som do rio correndo atrás de casa. Mas tudo parecia distante. Tirei o vestido devagar, como se estivesse arrancando de mim o último pedaço da minha infância. Aquela menina de 14 anos que sonhava em aprender a escrever não existia mais. Agora, eu era apenas a esposa de Ramon Herrera. Deitei na cama dura, puxei o cobertor fino até o queixo e tentei segurar as lágrimas. Mas foi impossível. O choro veio, abafado, dolorido. Eu estava sozinha. Ninguém viria me salvar. O tempo passou devagar, arrastando-se como um pesadelo sem fim. A casa fazia barulhos estranhos. O vento zunia pelas frestas das janelas. Os passos de Ramon ecoavam no andar de cima. Cada som me fazia encolher ainda mais. Foi então que escutei algo diferente. Um rangido, um clique metálico. Passos pesados se aproximando. Meu coração congelou. A maçaneta girou e a porta se abriu. Ramon estava ali, parado no batente da porta, me observando. O quarto estava escuro, mas eu podia ver o brilho frio nos seus olhos. "Você não dorme?" Ele perguntou, a voz baixa, carregada de algo que me fez estremecer. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu não respondi. Eu não conseguia. Ele deu um passo à frente, e depois outro. "Está com medo de mim, menina?" Senti um nó na garganta. O medo não era uma suposição. Era real, vivo, pulsando dentro de mim. Ele sorriu de canto. Era um sorriso cruel. "Vai aprender a me obedecer, cedo ou tarde." Então ele saiu, fechando a porta com força. Eu continuei imóvel, o coração disparado. Meu corpo tremia tanto que meus dentes batiam uns nos outros. Ele voltaria? O sono não veio. E eu entendi naquela noite que minha vida agora era um constante estado de alerta. Eu não podia confiar em ninguém, nem no silêncio, nem na noite, nem no tempo. Quando o sol começou a surgir no horizonte, eu ainda estava acordada. Os olhos ardiam, o corpo doía, mas não havia tempo para sentir nada. Uma batida forte na porta me fez pular da cama. "Acorda, menina!" Era a voz de uma mulher. Abri a porta devagar e dei de cara com uma senhora de cabelos grisalhos e olhar cansado. Tinha rugas fundas no rosto, mas seus olhos carregavam algo além do cansaço. Um tipo de tristeza que me fez estremecer. "Levanta. O trabalho te espera." Ela não me deu tempo para perguntar nada. Apenas se virou e saiu. Eu sabia o que aquilo significava. Minha vida de menina tinha terminado. Agora, eu era apenas uma mulher que deveria trabalhar, obedecer e sobreviver. Mas uma chama dentro de mim ainda queimava. Eu não pertencia àquele lugar. Eu nunca aceitaria aquele destino. E um dia eu encontraria uma saída. O tempo passou como um inverno eterno. Os dias eram longos e pesados,
E as noites, ainda piores. Eu acordava antes do sol nascer e só deitava quando o céu já estava coalhado de estrelas. Mas o pior não era o cansaço. O pior era saber que cada dia que passava me tornava menos eu mesma. A menina que sonhava em estudar, que gostava de brincar descalça na terra, estava desaparecendo. Agora, eu era apenas Helena Munhoz, a esposa de Ramon Herrera. Meu mundo se resumia à casa grande e aos campos áridos que a cercavam. Não havia risos, não havia conversas amigáveis, não havia sonhos. Havia apenas trabalho e obediência. Logo na primeira manhã, me levaram até a cozinha, onde conheci Dolores, a mulher que havia batido na minha porta. Ela era a mais velha das empregadas, e seu rosto, marcado por anos de vida dura, não demonstrava qualquer simpatia. "Aqui você trabalha", disse ela, entregando-me uma bacia cheia de roupas sujas. "E trabalha calada." Eu segurei a bacia com as 2 mãos e balancei a cabeça. Não perguntei nada. Não discuti. Apenas obedeci, porque eu já tinha aprendido que questionar só me traria mais dor. Cada dia era uma repetição do anterior. Eu acordava antes de todos, enchia baldes com água fria, esfregava o chão até os dedos sangrarem, lavava roupas até meus braços doerem. Se eu errasse algo, Dolores me lançava um olhar severo. Se eu demorasse demais, Ramon me lançava um olhar ainda pior. Ele me observava o tempo todo. Mesmo quando eu tentava desaparecer no fundo da casa, sabia que seus olhos estavam em mim. E às vezes, não eram apenas os olhos. À noite, quando tudo ficava escuro, eu sentia seus passos pesados pelo corredor. Minha pele se arrepiava, meu corpo se encolhia, porque eu sabia que a qualquer momento a maçaneta da porta podia girar. E girava. Ele entrava, se sentava na beirada da cama, passava a mão no meu rosto, nos meus cabelos. "Você é minha, Helena." E então ele ia embora, porque sabia que o medo que deixava em mim já era o suficiente. E assim, as semanas viraram meses, e os meses viraram anos. Eu aprendi que o silêncio era minha maior arma. Nunca reclamei. Nunca chorei na frente de ninguém. Nunca dei a Ramon o prazer de me ver quebrada. Aprendi a andar pela casa como uma sombra, a ser invisível quando precisava ser. Mas, apesar de tudo, eu ainda estava viva. E o fato de estar viva significava que um dia eu poderia fugir. Eu não sabia quando, mas sabia que nunca deixaria de sonhar com isso. Uma noite eu cometi um erro pequeno. Mas pequenos erros na casa de Ramon Herrera significavam grandes punições. Derrubei um copo na mesa. O vidro se partiu em pedaços, o som ecoando como um trovão na casa silenciosa. Fiquei imóvel, olhando para os cacos no chão. Mas antes que eu pudesse me abaixar para limpar, um golpe atravessou meu rosto. A mão de Ramon me atingiu com tanta força que me jogou no chão. "Inútil", foi tudo o que ele disse. E então, saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, deitada no chão frio, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. Ninguém disse nada. Dolores olhou para mim, mas desviou os olhos e continuou mexendo na panela. Ali, entendi que naquela casa, a dor de uma mulher não significava nada. E foi naquele momento que algo dentro de mim morreu. Mas também foi naquele momento que algo dentro de mim nasceu. Eu nunca mais deixaria um homem me tratar assim. Eu só precisava de um plano. O tempo passou. Eu continuei vivendo na sombra. Mas uma noite, enquanto recolhia roupas do varal, ouvi algo que mudou tudo. 2 mulheres conversavam baixinho perto do portão. E uma palavra fez meu coração acelerar. "Fuga!" Me escondi atrás do muro e escutei mais. Elas falavam sobre outra mulher, uma que havia escapado de um marido violento e encontrado abrigo em outra cidade. Então, era possível.
Aquele pensamento foi como uma centelha acendendo dentro de mim. Se alguém conseguiu fugir, então eu também poderia. Eu só precisava esperar. Esperar pelo momento certo. E então, quando ninguém esperasse, eu correria para nunca mais voltar. Os dias passavam lentamente, cada um igual ao outro. O sol nascia e se punha, e eu continuava ali, aprisionada em um destino que nunca escolhi. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Depois daquela noite, quando escutei as mulheres falando sobre uma mulher que conseguiu escapar, o medo que me mantinha paralisada começou a se transformar em outra coisa: esperança. Se alguém conseguiu fugir, então eu também poderia. Eu precisava de um plano, mas fugir não seria fácil. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Ramon controlava tudo dentro daquela casa. Os portões estavam sempre trancados, as portas vigiadas. E mesmo que eu conseguisse sair, o que me esperava lá fora? O mundo era perigoso para mulheres sozinhas. Mas será que poderia ser pior do que ficar ali? Eu não tinha certeza, mas estava disposta a arriscar. Esperei semanas, fingi obediência, fingi submissão. Quanto menos suspeitas Ramon tivesse, mais chances eu teria de escapar. Finalmente encontrei minha oportunidade. Era uma tarde quente, e Ramon havia saído para uma viagem até a cidade. Quando ele saía, os portões da fazenda ficavam destrancados por algumas horas. Eu sabia que aquela era a minha chance. O plano era simples: correr. Eu não tinha tempo para pensar em comida, roupas ou um lugar para onde ir. Apenas precisava sair dali. Aproveitei um momento em que ninguém estava me observando e corri em direção ao portão. Meu coração batia tão forte que parecia que explodiria. O vento batia no meu rosto e pela primeira vez em anos eu senti liberdade se aproximando. Mas então, ouvi os gritos. Ei! Onde você pensa que vai? Olhei para trás e vi Dolores, a velha empregada, me olhando com uma expressão dura. Ela largou a cesta de roupas e veio na minha direção. Eu tentei correr mais rápido, mas antes que eu chegasse ao portão, senti algo agarrar meu braço com força. Dolores me segurou tão forte que suas unhas se cravaram na minha pele. Não seja burra, menina. Se ele descobrir, você não vai sobreviver. Tentei me soltar, mas ela era mais forte do que parecia. Me solta, supliquei. Você quer morrer? Porque é isso que vai acontecer se ele pegar você fugindo. Eu soube naquele momento que minha tentativa fracassou. Dolores me arrastou de volta para a casa e meu corpo inteiro tremia. Não era de cansaço, era de pavor. Porque eu sabia o que vinha a seguir. Ramon descobriria e eu pagaria caro. Ramon voltou no final da tarde. Eu sentia o cheiro da poeira em suas botas antes mesmo de vê-lo. Dolores não precisou dizer nada. Ele sabia. Naquele momento compreendi algo muito importante. Ele não precisava de palavras para me punir. Ele apenas olhou para mim e sorriu. Um sorriso que gelou meu sangue. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Senti um puxão forte em meu cabelo e caí no chão. Meu rosto bateu contra a madeira dura e uma dor cortante atravessou meu crânio. Tentei me levantar, mas outra pancada veio. E outra. E outra. Não gritei. Mesmo quando o gosto metálico do sangue encheu minha boca. Mesmo quando meu corpo inteiro latejava. Não gritei. Porque eu sabia que ele queria que eu gritasse. E eu nunca daria a ele esse prazer. Quando ele terminou, ficou ali, me observando. Eu não conseguia enxergar direito de um dos olhos. Meu rosto inchado, pulsando de dor. Isso foi um aviso, Helena. Ele cuspiu no chão ao lado da minha cabeça e saiu. Eu fiquei deitada ali por horas, sem forças para me mover, sem forças para chorar. Mas algo dentro de mim queimava. Ódio e ódio. Às vezes era mais forte do que medo. Eu parei de contar os dias depois daquela surra.
mas sabia que precisava tentar de novo. Ramon achava que tinha quebrado minha vontade de fugir. Mas ele não sabia que aquilo apenas me fez querer mais ainda. Eu só precisava de um aliado. E foi aí que aconteceu algo inesperado. Uma noite, enquanto eu limpava a cozinha, Dolores entrou. Ela me olhou diferente, como se, pela primeira vez, visse algo além da menina fraca e indefesa que chegou ali anos atrás. "Você é teimosa, não é?" Ela murmurou. Eu não respondi. "Ele nunca vai te deixar ir, menina." Segurei o pano entre os dedos com força. "Então eu vou fugir. Mesmo assim." Dolores suspirou e balançou a cabeça. Depois colocou algo na mesa. Uma chave. "Isso abre a porta dos fundos. Mas se for fazer isso, faça direito dessa vez." Eu encarei a chave como se fosse um diamante. Eu sabia que aquela era a minha única chance. E dessa vez, eu não falharia. A chave pesava nas minhas mãos como se fosse feita de ferro maciço. Ali, naquele pequeno pedaço de metal, estava minha única chance de escapar daquele inferno. Meu coração batia acelerado. Eu não podia errar. Não dessa vez. Dolores não me olhou novamente depois de deixar a chave na mesa. Foi embora como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquele gesto significava muito mais do que um simples ato de piedade. Ela queria que eu fosse embora. Talvez porque já tivesse visto muitas meninas como eu. Meninas que chegaram ali sonhando e saíram destruídas. Mas eu não sairia destruída. Eu sairia viva. E nunca mais voltaria. Dessa vez eu esperaria até a hora certa. Não podia agir impulsivamente como antes. Precisava de um plano. Observar os horários, entender as rotinas. Ramon era um homem metódico. Ele gostava que tudo fosse feito do mesmo jeito, todos os dias. Sabia que ele bebia depois do jantar, que gostava de se embriagar até cair no sofá, roncando alto. Sabia que os empregados dormiam cedo. Sabia que depois da meia-noite, ninguém mais estava acordado. E, acima de tudo, sabia que a porta dos fundos dava para um caminho de terra que levava na estrada. Se eu conseguisse sair por ali, poderia correr para sempre. Era isso. Eu só precisava de coragem e de um pouco de sorte. Quando o dia amanheceu, eu soube que aquela seria minha última manhã naquela casa. Fiz tudo como sempre. Lavei, cozinhei, limpei. Não olhei para Dolores. Não queria que ninguém suspeitasse, mas por dentro eu já estava longe dali. Quando a noite chegou, meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ramon chegou tarde e bêbado, como eu esperava. Agarrou meu braço com força enquanto eu colocava comida na mesa. "Hoje você está quieta demais." Segurei a respiração. Se ele desconfiasse de alguma coisa, meu plano morreria ali mesmo. "Estou cansada, Ramon. Só isso." Ele riu, um riso que me arrepiou inteira. "Cansada? Isso é só o começo, menina." Mas então, como se o destino estivesse ao meu lado, ele bebeu mais do que deveria. Em menos de uma hora já estava jogado no sofá, roncando pesadamente. Era a minha chance. Esperei até a casa ficar completamente silenciosa. Com as mãos trêmulas, enfiei os poucos pedaços de pão que consegui roubar no bolso do vestido. Eu não sabia para onde ia, mas sabia que precisaria de comida. Depois, peguei a chave. Cada passo em direção à porta foi um desafio. O medo me paralisava, mas a esperança me empurrava para frente. Encaixei a chave na fechadura e... clique! A tranca cedeu. Meu coração disparou. Eu ia conseguir. Eu estava tão perto. Segurei a respiração e empurrei a porta devagar. O ar frio da noite tocou meu rosto. Era a primeira vez em anos que eu sentia aquele vento sem medo. Dei um passo para fora. Outro. E então, uma mão enorme agarrou meu braço com brutalidade. "Onde você pensa que vai?" O mundo girou. Antes que eu pudesse reagir, fui puxada para dentro da casa com tanta força que caí no chão.
O impacto fez minha cabeça bater na madeira dura e um zumbido encheu meus ouvidos. A visão ficou turva, mas ainda consegui ver Ramon, de pé sobre mim, os olhos vermelhos de ódio. Ele segurava a chave. A minha chave. Ele sabia. Ele sempre soube. E agora, eu iria pagar por isso. Você achou que podia fugir de mim? A voz dele era pura fúria. Eu tentei me levantar, mas antes que pudesse reagir, o primeiro golpe veio. Uma bofetada que fez minha cabeça virar para o lado. O gosto metálico do sangue preencheu minha boca. Você é minha, sua ingrata. Eu te tirei da miséria. Outro golpe. Dessa vez, um soco no estômago. O ar fugiu dos meus pulmões. Me encolhi no chão, tentando me proteger. Mas não havia proteção contra ele. Dolores apareceu na porta, mas não fez nada. Ninguém fazia nada, porque sabiam que não podiam me salvar. Ninguém podia. Quando ele finalmente parou, meu corpo inteiro doía. Eu não conseguia mover um músculo sem sentir uma onda de dor me atravessar. Ramon se ajoelhou ao meu lado, agarrou meu rosto com brutalidade e forçou-me a olhar em seus olhos. Se você tentar fugir de novo, eu te mato. E eu sabia que ele falava sério. Ele jogou meu rosto para o lado e saiu. Dolores me ajudou a levantar, mas não disse uma palavra. Me levou para o quarto e fechou a porta. Eu me deitei na cama dura, com o corpo quebrado e a alma esmagada. E pela primeira vez, eu chorei. Não de medo, não de dor. Mas porque percebi que talvez eu nunca fosse sair dali viva. A dor não vinha apenas dos hematomas espalhados pelo meu corpo. A dor mais forte era a que queimava por dentro. Aquela que me dizia que eu nunca sairia dali viva. Depois daquela surra brutal, passei dias sem conseguir me mover direito. Cada respiração era um lembrete do que Ramon havia feito comigo. Cada passo que eu dava era como caminhar sobre vidro quebrado. Mas o pior era o silêncio. Ninguém disse nada. As outras mulheres da casa me olhavam de soslaio, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Porque todas sabiam que, ali, mulheres não podiam se defender umas às outras. Se alguém tentasse me ajudar, pagaria o preço comigo. Eu estava sozinha. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. As noites eram as piores. Eu não dormia. Como poderia? A qualquer momento, Ramon poderia abrir aquela porta de novo. E da próxima vez, talvez ele não parasse. Então eu ficava ali, imóvel, ouvindo o vento bater contra as janelas, contando os segundos até o sol nascer. O amanhecer era minha única proteção. Mas naquela noite, algo foi diferente. Um som leve veio da porta. Uma batida suave, quase imperceptível. Meu coração disparou. Me sentei na cama, prendendo a respiração. Ramon nunca batia. A porta se abriu devagar. E ali, na penumbra, estava Dolores. Eu arregalei os olhos. Ela nunca tinha vindo ao meu quarto antes. Nunca tinha demonstrado qualquer afeto por mim. Mas agora segurava algo nas mãos. Uma tigela fumegante. Come. Sua voz era baixa, mas firme. Eu hesitei. Não estava acostumada com gestos de bondade naquele lugar. Mas quando o cheiro da sopa quente atingiu meu nariz, as lágrimas brotaram nos meus olhos. Porque era a primeira vez, em muito tempo, que alguém demonstrava algum cuidado comigo. Peguei a tigela com as mãos trêmulas e levei uma colherada à boca. O caldo quente desceu queimando, mas não me importei. Dolores se sentou na beira da cama, suspirando. Você devia ter esperado. Levantei os olhos. Esperado o quê? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela me olhou demoradamente, como se estivesse avaliando cada marca roxa no meu rosto. O momento certo. Eu queria perguntar o que ela queria dizer com isso, mas algo na sua expressão me fez entender. Ela sabia que minha fuga estava condenada desde o início. E agora me olhava como se quisesse me ensinar uma lição. Se eu quisesse escapar,
Precisava ser mais esperta. Aquela foi a primeira de muitas noites em que Dolores entrou no meu quarto. Ela nunca falava muito. Apenas deixava comida, trocava minhas ataduras e depois ficava em silêncio, sentada ali, observando o vazio. Até que, um dia, eu não aguentei mais. "Por que está me ajudando?" Ela não respondeu de imediato, mas quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que eu reconhecia bem. "Porque um dia, eu também fui você." O chão sumiu sob meus pés. Ela não precisava dizer mais nada. Eu entendi tudo. Ela também havia sido vendida. Também tinha sido obrigada a pertencer a um homem. Também tinha tentado fugir. E falhado. E agora, depois de tantos anos, tinha se tornado parte daquela casa. Parte daquele ciclo de dor. O silêncio pesou entre nós. "Então por que não fugiu?" Perguntei com um fio de esperança na voz. Ela me olhou e vi algo terrível em seu olhar. Porque às vezes é tarde demais. Eu engoli em seco, e naquele momento soube que Dolores não estava viva. Ela apenas existia. E eu não queria esse destino para mim. Naquela noite fiz uma promessa para mim mesma. Eu não me tornaria como ela. Eu não ficaria ali tempo suficiente para desistir. Eu fugiria. Mas dessa vez, esperaria o momento certo. Dolores me olhava como se soubesse o que eu estava pensando. E então fez algo que nunca imaginei que faria. Ela segurou minha mão. Foi rápido, quase imperceptível. Mas naquele toque, senti algo que não sentia há anos. Proteção. Ela não podia fugir comigo, mas talvez pudesse me ajudar. E naquela noite, quando ela saiu do quarto sem dizer mais nada, eu soube que, pela primeira vez, eu não estava completamente sozinha. Os dias passaram, e Dolores começou a me ensinar pequenas coisas. Sussurrava informações enquanto me ajudava a lavar roupa. O portão fica destrancado nas manhãs de domingo. Ramon sempre dorme pesado quando bebe muito. Há uma vila a 10 quilômetros daqui. Se você conseguir chegar lá, poderá se esconder. Pequenos detalhes, mas que faziam toda a diferença. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça. E, pouco a pouco, meu plano começou a se formar novamente. Eu não fugiria naquela semana, nem no próximo mês. Mas um dia, quando ninguém esperasse, eu desapareceria. Dessa vez, para sempre. E nunca mais olharia para trás. O tempo passou devagar. Cada dia que amanhecia era mais um dia presa naquela casa. Mais um dia vivendo à sombra de um homem que me tratava como uma posse. Mais um dia de trabalho árduo e medo constante. Mas havia algo diferente em mim. Eu tinha esperança. Dolores me ensinou o que pôde. Sempre em sussurros. Sempre com medo de que alguém nos ouvisse. Cada pequeno detalhe que ela me contava era uma peça do meu futuro. O portão destrancado, a estrada para a vila, os horários em que Ramon dormia mais pesado. Eu aprendi tudo. Memorizei cada passo, cada saída, cada momento exato em que poderia correr sem ser vista. E então, chegou o dia. O céu estava escuro quando eu tomei minha decisão. Era agora ou nunca. Aquele dia foi como qualquer outro. Preparei o café da manhã. Lavei as roupas, limpei os móveis. Falei pouco, mantive o rosto abaixado como sempre fazia. Mas por dentro, meu coração estava disparado. Era minha última noite naquela casa. Dolores percebeu. Ela sabia. E pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dela. Medo. Não medo por si mesma. Medo por mim. Ela se aproximou de mim antes do jantar e sussurrou. Se você não voltar, nunca olhe para trás. Segurei a respiração. Aquela era sua forma de me dizer que estava torcendo por mim. Que, no fundo, queria que eu conseguisse o que ela nunca conseguiu. E eu não a decepcionaria. Ramon bebeu mais do que o normal naquela noite. Seu ronco ecoava pela casa como um trovão. Esperei até a casa inteira mergulhar no silêncio.
Minha mão tremia quando toquei a maçaneta da porta dos fundos. Eu tinha a chave. Dolores me deu essa última peça do quebra-cabeça. Ela a roubou para mim. Girei devagar, segurando a respiração. Clique! A fechadura cedeu. A porta rangeu. O vento frio da noite tocou meu rosto. Era o ar da liberdade. Dei um passo para fora. Depois outro. E então, corri. A terra seca machucava meus pés, mas eu não parei. Eu não podia parar. A estrada ficava a alguns quilômetros dali. Se eu chegasse à vila, talvez pudesse me esconder. Meu coração martelava no peito. A adrenalina me deixava tonta. Mas então, um grito. Meu corpo congelou. Ouvi passos, e antes que pudesse correr mais rápido, uma mão agarrou meu braço. Me debati, chutei, tentei me soltar, mas era ele. Ramon. Seu rosto estava vermelho de raiva, os olhos selvagens, furiosos. "Eu te avisei!" ele gritou. E então, o primeiro soco veio, depois outro, e outro. Caí no chão. O gosto metálico do sangue encheu minha boca. Eu tentei me levantar, mas ele me segurou pelo cabelo. "Você é minha." Minha visão escurecia. Eu sentia as forças indo embora. Eu ia morrer ali. Eu sabia disso. Mas então... ouvi um som, um estalo seco. E, de repente, Ramon grunhiu. Ele caiu de joelhos. E atrás dele, segurando um pedaço de madeira, estava Dolores. Ela estava tremendo. Mas seus olhos estavam cheios de algo que nunca vi antes. Determinação. "Corre!" ela gritou. Eu não hesitei. Usei todas as forças que me restavam e corri para o portão. Atrás de mim, ouvi Ramon se levantar. Ouvi sua voz, cheia de ódio. Ouvi o barulho da madeira batendo contra ele mais uma vez. E então, o silêncio. Eu não olhei para trás. Dolores me disse para nunca olhar para trás. E eu obedeci. Corri até que meus pulmões queimassem. Até que meus pés sangrassem. Até que as luzes da vila surgissem no horizonte. E quando finalmente cheguei, quando caí de joelhos na terra fria, percebi que estava livre. Depois de anos, finalmente, eu estava livre. Mas o que viria depois? Eu não sabia. Só sabia que nunca mais deixaria ninguém me prender. E que a partir daquele dia, minha vida finalmente era minha. A estrada de terra parecia infinita. Meus pés estavam feridos, minhas pernas tremiam, e meu corpo implorava para que eu parasse. Mas eu não podia parar. Não ainda. Cada sombra no caminho me fazia estremecer. E se Ramon estivesse atrás de mim? E se, a qualquer momento, eu sentisse suas mãos novamente no meu braço, me arrastando de volta para aquele inferno? Eu não podia ser pega. A vila estava perto. Eu via as luzes à frente, fracas, tremulantes. Mas para mim, eram como um chamado da liberdade. Então continuei, tropeçando, arfando, o sangue dos cortes nos meus pés se misturando à poeira da estrada. E, pela primeira vez em anos, rezei. Pedi a Deus, a qualquer força que estivesse me ouvindo, que me deixasse viver, que me desse um recomeço. E então, quando meus olhos já estavam turvos e minhas forças estavam no limite, cheguei. As ruas eram estreitas, de terra batida, e algumas poucas casas estavam iluminadas. A vila não era grande, mas parecia um outro mundo comparado à fazenda de Ramon. Parei de correr e me encostei numa parede, tentando recuperar o fôlego. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu não podia chamar atenção. Se alguém me reconhecesse, se alguém me denunciasse, Ramon viria me buscar. E dessa vez, ele não me deixaria viva. Precisei pensar rápido. Onde eu poderia me esconder? Quem ajudaria uma mulher sozinha, suja e machucada no meio da noite? Foi então que vi a pequena igreja no fim da rua. E soube que aquele era meu único refúgio. A porta da igreja estava entreaberta.
A luz fraca das velas tremia nas paredes de pedra, lançando sombras que pareciam me acolher. Entrei devagar, quase sem fôlego, e me ajoelhei no chão frio, sem forças para continuar. Foi quando ouvi uma voz suave atrás de mim. Filha, você está machucada. Me virei devagar. Era uma mulher idosa, vestida com roupas simples e um lenço sobre os cabelos grisalhos. Seus olhos eram gentis. E, por alguma razão, aquilo fez as lágrimas que eu estava segurando escorrerem. Eu não falava há dias. Não pedia ajuda há anos. Mas, naquele momento, tudo o que consegui dizer foi: Eu preciso de ajuda. A mulher não hesitou. Ela se ajoelhou ao meu lado, segurou minhas mãos e assentiu. Então você veio ao lugar certo. A mulher se chamava Hermínia. Ela era a esposa do antigo padeiro da vila e ajudava a cuidar da igreja. Não precisa me dizer nada agora, disse ela, enquanto lavava meus pés feridos com um pano úmido. Eu já vi esse olhar antes. Você fugiu de algo terrível, não foi? Eu apenas balancei a cabeça sem conseguir falar. Ela não perguntou mais nada. E aquilo foi um alívio, porque eu ainda não tinha forças para contar minha história. Eu só queria dormir. E naquela noite, deitada sobre um colchão improvisado nos fundos da igreja, envolvida pelo cheiro de velas queimando e pão recém-assado, eu finalmente dormi sem medo. Pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco. Meus músculos doíam, meu rosto ainda estava inchado. Mas algo dentro de mim estava diferente. Eu estava viva. Hermínia me esperava com um prato de pão e café quente. Você pode ficar aqui por um tempo, até decidir o que quer fazer, disse ela. Mas se quiser sobreviver, vai precisar encontrar um jeito de se sustentar. Eu engoli em seco. Ela tinha razão. Eu não podia ficar escondida ali para sempre. Se Ramon descobrisse onde eu estava, ele acabaria comigo. Mas então, onde eu poderia ir? O que poderia fazer? Hermínia percebeu meu desespero e sorriu de leve. Há uma mulher na vila que precisa de ajuda na padaria. É um trabalho simples, mas honesto. Se você quiser, posso falar com ela. A ideia me assustou. Trabalhar significava ser vista. Mas eu não tinha escolha. Se quisesse sobreviver, precisava recomeçar. E assim, naquele dia, dei o primeiro passo para minha nova vida. Os dias se transformaram em semanas. Eu trabalhava na padaria, mantinha a cabeça baixa e falava pouco. Ainda olhava por cima do ombro a cada passo, com medo de ver Ramon vindo me buscar. Mas, pouco a pouco, comecei a sentir algo que achei que nunca mais sentiria. Esperança. As pessoas da vila eram simples, gentis. Ninguém me perguntava sobre meu passado. E pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez eu estivesse segura. Até que, uma noite, tudo mudou. Estava fechando a padaria quando ouvi algo que congelou meu sangue. Uma voz, familiar, aterrorizante. Alguém aqui viu uma mulher jovem, morena, magra. Minha esposa fugiu e estou à procura dela. Ramon. Ele estava ali. Ele me encontrou. Corri para os fundos da padaria, o coração disparado. Eu não podia ser pega. Se ele me levasse de volta, eu morreria naquela fazenda. Hermínia apareceu na porta dos fundos, o rosto pálido. Ela ouviu também. Filha, você precisa ir. Agora. Minhas pernas estavam fracas, mas eu sabia que ela tinha razão. Eu precisava desaparecer. Hermínia pegou-lhe um saco de pão, enfiou algumas moedas dentro e colocou nas minhas mãos. Pegue o primeiro trem para longe daqui. Vá para a capital. Não olhe para trás. Minhas mãos tremiam. E você? E a vila? Ela segurou meu rosto entre as mãos e sorriu. Eu sou velha demais para ter medo, minha filha. Agora vá.
antes que seja tarde demais. Eu queria abraçá-la, mas não havia tempo. Corri para os fundos, me escondi nas sombras e segui pelo caminho que levava até a estação. O trem estava lá, apitando, pronto para partir. E quando as portas se fecharam atrás de mim, soube que aquela era minha última chance de ser livre. O trem partiu devagar, sacolejando sobre os trilhos como se o próprio destino estivesse hesitando em me levar para longe. Cada metro que ele avançava era um metro de distância da prisão que um dia chamei de vida. Minha respiração estava curta, o coração ainda martelava no peito, e minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o saco de pão e as moedas que Hermínia me deu. Mas eu estava ali. Eu consegui. Não olhei pela janela. Não queria ver a vila desaparecendo no horizonte. Não queria ver a poeira levantada pelos passos de Ramon enquanto ele me procurava. Eu nunca mais olharia para trás. E naquele momento, pela primeira vez em anos, senti que finalmente eu era livre. O trem balançava suavemente e ao meu redor, pessoas conversavam baixinho. A vida seguia normalmente para elas. Ninguém ali sabia quem eu era. Ninguém ali sabia que, poucas horas antes, eu era uma mulher caçada, uma sombra fugindo de um monstro. Encostei a cabeça na janela e fechei os olhos. Eu não sabia para onde estava indo. A única coisa que sabia era que não podia parar. Na manhã seguinte, cheguei à capital. Era a primeira vez que vi uma cidade tão grande. Ruas movimentadas, pessoas apressadas, carruagens passando. Era um mundo novo, assustador. Mas era meu novo mundo. Eu ainda estava machucada, fraca, perdida. Mas pela primeira vez em anos, o medo não era maior do que a esperança. Eu ainda estava viva, e isso significava que eu tinha uma chance. Os anos passaram. Sobrevivi. Trabalhei onde pude. Fiz de tudo para não ser encontrada. Nunca usei meu nome verdadeiro. Nunca contei minha história a ninguém. Mas, pouco a pouco, reconstruí minha vida. Me tornei costureira. Aprendi a ler e escrever. E pela primeira vez, fui dona do meu próprio destino. Ramon nunca me encontrou. Eu soube, anos depois, que ele morreu sozinho na fazenda. O homem que tentou me aprisionar nunca soube o que era liberdade. E eu nunca voltei. Até que um dia, o destino me levou de volta. Foi numa manhã qualquer, quando eu já não era mais uma menina assustada. Eu já era uma mulher livre. Caminhava pelo mercado quando ouvi um nome: Dolores. Meu coração congelou. Me virei devagar. E lá estava ela, mais velha, mais cansada, mas ainda viva. Ela me viu e sorriu. Um sorriso que dizia tudo. Ela sabia, ela sempre soube. E então, pela primeira vez, eu pude agradecer. A abracei com força, sentindo o cheiro da sua roupa velha e o calor do corpo de alguém que um dia me ensinou que o medo não era eterno. Ela não disse nada, apenas segurou minhas mãos e sussurrou: "Você conseguiu." E pela primeira vez em toda a minha vida, eu me permiti chorar sem medo. Agora sou uma mulher velha. Meus cabelos ficaram brancos, minhas mãos têm rugas. Mas dentro de mim, aquela menina ainda vive. A menina que sonhava em aprender. A menina que foi vendida como um objeto. A menina que foi espancada, humilhada, aprisionada. Mas que nunca desistiu. Porque hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de dor. Vejo uma história de vitória. Porque sobreviver foi minha maior vingança. E ninguém nunca mais poderá me tirar isso. Esse é o relato da minha vida. Se você gostou, se inscreva no canal e curta o vídeo para fazer o meu dia mais feliz. Até mais, queridas e queridos.